Capítulo 229, Essência de sangue do macaco demoníaco. Tradução, GP Revisão, Azel. Transformação do macaco demoníaco. Essas três palavras um tanto estranhas pareciam emitir uma aura feroz sob o brilho das luzes. Elas pareciam um macaco demônio sinistro sorrindo. Naturalmente, essa aura feroz não aterrorizava Lindung. Enquanto ele brincava com aquele osso gelado em suas mãos, uma forte curiosidade surgiu dentro de seus olhos. A coisa que mais surpreendeu Lindung durante sua intensa batalha com Lúgio, foi a chamada transformação do macaco demoníaco que o sujeito havia executado. Afinal, foi a primeira vez que Lindung viu esse tipo de arte marcial peculiar que poderia alterar o corpo físico. Além disso, Lindung experimentou pessoalmente o poder desta transformação do macaco demoníaco. Depois de Lúgio executá-la, não apenas sua força aumentou, mas suas habilidades de velocidade e contra-ataque aumentaram também. Se ele não confiasse na alabarda do dragão celestial hoje para causar um ataque mortal, essa luta pode ter sido bastante difícil. Eu me pergunto onde Lúgio conseguiu obter esse tipo de arte marcial. Lindung murmurou para si mesmo. Embora ele não soubesse o quanto esse item valeria exatamente, com base em suas estimativas, ele sabia que essa transformação do macaco demoníaco não era uma arte marcial comum. O pequeno Marten apareceu de repente no ombro de Lindung, antes de dar uma olhada na placa óssea em sua mão e dizer: este é um tipo de artes marciais que se transforma em uma besta demoníaca, utiliza sua força. Por um curto período de tempo, permite obter habilidades semelhantes a animais. Tecnicamente, é um pouco semelhante ao grande corpo do Dom do Trovão. No entanto, esse tipo de arte marcial é evidentemente mais complicada e perigosa. No entanto, cultivar esses tipos de artes marciais parece causar regressão na capacidade intelectual. Lindung franziu as sobrancelhas. Hoje, depois que Lúgio executou a transformação do macaco demoníaco, ele parecia ter se transformado em uma fera selvagem. Se este era o preço a pagar para obter tal força, então, na opinião de Lindung, parece um negócio injusto. A distinção mais importante entre humanos e animais era o intelecto de um humano. Somente quando alguém permanece no controle de suas habilidades intelectuais, ele poderia controlar seu poder e impedir que ele fosse controlado. Aquele companheiro bagunçou totalmente seu cultivo. Foi assim que ele se reduziu a um estado tão lastimável. Se ele fosse realmente capaz de dominar essas artes marciais, então ele poderia controlar livremente esse poder. Nesse caso, talvez o resultado da batalha de hoje fosse completamente diferente. O pequeno Marten franziu os lábios ao dizer casualmente: despeje seu poder Yuan nessa placa óssea e você será capaz de aprender como cultivar a transformação do macaco demoníaco. Tome a decisão por si mesmo. Essas artes marciais podem ser muito benéficas para você. Quando ele ouviu essas palavras, Lindung também acenou com a cabeça. Uma corrente de poder Yuan dourado esguichou dentro do osso, antes que um resplandecente brilho imediatamente explodisse daquela placa óssea originalmente escura. Então, várias pequenas letras brilhantes surgiram à sua frente. Quando o sangue demoníaco entra em um corpo, emula sua forma, aproveita sua força, controla sua mente. Essas letras brilhantes, obscuras e complicadas entraram na mente de Lindung, uma de cada vez, fazendo com que ele lentamente franzisse suas sobrancelhas. Essa carta brilhante que pairava no ar permaneceu por um bom tempo, antes de desaparecerem gradualmente. Então, aquela placa óssea mais uma vez diminuiu e se tornou como um objeto comum. Quando o osso voltou à sua forma original, Lindung franziu as sobrancelhas ainda mais intensamente. Isso porque ele percebeu que essa transformação do macaco demoníaco não seria tão fácil de cultivar quanto ele esperava. Lindung se virou para olhar para o pequeno Marten, que estava sentado em seus ombros, e perguntou: para cultivar essa transformação do macaco demoníaco, você realmente precisa de essência de sangue de vários animais demoníacos parecidos com macacos? Sim.
Além disso, você precisará absorver a essência de sangue em seu corpo e refiná-lo. Então, no futuro, quando você executar a transformação do macaco demoníaco, uma mudança temporária ocorrerá dentro da corrente sanguínea do seu corpo e permitirá que você possua a força daquela besta demoníaca. O pequeno Martin assentiu com a cabeça, enquanto dizia: Isso vai ser perigoso. Lindung hesitou por um momento. Que empreendimento neste mundo não comporta nenhum risco? Se você não for capaz de refinar completamente a essência de sangue demoníaco depois de absorvê-lo em seu corpo, sua aparência se tornará semelhante àquela que você viu hoje. De fato, se você realmente for infeliz, esse item fará com que você se torne totalmente medonho, como um monstro. O pequeno Martin revirou os olhos enquanto dizia. Lindung fechou a palma de sua mão. Ele não queria se transformar em um monstro. Além disso, o quanto sua força aumentar depois de cultivar esse tipo de arte marcial, depende de quão potente é a essência sangue de demoníaco. Na minha opinião, baseado no aumento de força que aquele sujeito experimentou depois de executar essas artes marciais, ele deveria ter apenas usado a essência de sangue de um macaco demoníaco comum do estágio da criação da forma. Quando ele ouviu essas palavras, Lindung ficou ligeiramente surpreso. Aquele sujeito usará apenas a essência de sangue mais comum do macaco demoníaco. Se ele pudesse obter uma essência de sangue mais potente do macaco demoníaco, então quão aterrorizante ele se tornaria. É claro que quanto mais poderoso é a essência de sangue demoníaca, mais difícil é refiná-la. Por isso, a probabilidade de um contra-ataque aumenta também. Assim, enquanto Lindung foi movido, as palavras casuais do pequeno Martin surgiram e o acordaram. Evidentemente, uma onda de força vem com uma onda de risco. Qualquer um desejaria refinar a potente essência de sangue demoníaco para obter maior força. No entanto, se alguém não tem a capacidade de fazê-lo, seria um movimento suicida. Se você conseguir obter uma potente essência de sangue de um macaco demoníaco e refiná-la, combinado com a transformação do macaco demoníaco, mesmo que encontre o Anguian novamente, você pode lutar contra ele. Quando ele ouviu essas palavras, Lindung apertou ainda mais aquela placa óssea. Mesmo sendo arriscado cultivar essa transformação do macaco demoníaco, a força que ele poderia obter era realmente tentadora. Entre os praticantes do estágio da criação da forma, Wang Yan provavelmente não tinha iguais. Além disso, graças ao seu tesouro da alma, a lança de ouro do grande Lu de primeira linha, mesmo que ele encontrasse um praticante do estágio da criação do forma inicial, ele provavelmente poderia lutar contra ele. Anteriormente, Lindung teve a sorte de reduzi-lo a um estado tão lastimável. No entanto, se ele o encontrar novamente, ele pode não ter a mesma boa fortuna. Dentro de seu quarto, estava um pouco quieto, enquanto os olhos de Lindung estavam brilhando. Momentos depois, ele finalmente exalou profundamente, enquanto segurava com força aquela placa óssea em sua mão. Não há tal coisa como um almoço grátis neste mundo. Se ele queria obter força, então ele naturalmente tinha que correr riscos. Esta transformação do macaco demoníaco era praticamente um presente entregue do céu no seu caminho. Se ele decidisse desistir, seria certamente um desperdício. E, você decidiu cultivar nela. Como se soubesse que Lindung chegaria a essa conclusão, o pequeno Martin não ficou surpresa ao perguntar com um sorriso. Sim. Lindung solenemente acenou com a cabeça, quando um sorriso surgiu em seus lábios. Desde que decidi cultivar nela, então refinarei o mais potente. Portanto, procurarei a mais potente essência de sangue de macaco demoníaco. Embora a mais potente essência de sangue do macaco do demoníaco seja forte, é ainda mais difícil refiná-la. Lindung não tinha nenhum receio. Desde que ele decidiu cultivar nela, então ele não iria se contentar com menos. Em termos de coragem, ele nunca esteve em falta. Ah, garoto, esse é o espírito.
Esta província da Grande Desolação é extremamente ampla e dentro de suas florestas antigas, quem sabe quantas formidáveis criaturas demoníacas existem. Aposto que algumas delas certamente satisfarão sua exigência. Claro, tudo depende se você tiver a habilidade. O pequeno Martin piscou os olhos enquanto dizia. Lindung gentilmente acenou com a cabeça. Mesmo que fosse uma pesquisa um pouco desgastante, ele não queria seguir os passos de Lúgio e casualmente refinar qualquer essência de sangue do tipo macaco demoníaco em seu corpo. Ele sentiu que, se fizesse isso, estaria desperdiçando esse tipo de arte marcial. Depois que ele tomou sua decisão, Lindung virou a palma da mão antes de guardar a placa óssea. Então, ele mais uma vez revirou o saco Qiankun de Lúgio. Lúgio não possuía muito tesouros, no entanto, ainda estava bem. No mínimo, havia cerca de 20.000 pílulas de puro yuan dentro de seu saco Qiankun. Mesmo que não fosse uma grande soma para Lindung, que possui mais de 200.000 pílulas yuan, ainda estava bem. Energia mental mergulhou naquele saco Qiankun. Assim que Lindung estava prestes a desistir, um papel comum chamou sua atenção. Com um movimento de sua mão, aquele pedaço de papel surgiu imediatamente nas mãos de Lindung. Como ele cuidadosamente desembrulhou aquele pedaço de papel, Lindung percebeu que este era um mapa. Nesse mapa, havia aproximadamente uma dúzia de pontos vermelhos. Enquanto isso, todos esses pontos vermelhos estavam localizados em diferentes cadeias de montanhas. É isto. Lindung franziu as sobrancelhas, quando seus olhos se voltaram para o canto mais baixo daquele papel. Naquela área, explicava cada ponto vermelho em detalhes. Cordilheira Celestial de Touro, Macaco Herculano, estágio da criação da forma. Pico da Nuvem Demoníaca, Macaco Demoníaco Agitador do Céu, fase inicial do estágio da criação da forma. Lindung olhou para as explicações detalhadas sobre cada ponto vermelho. De repente, a alegria surgiu em seus olhos. Esses pontos vermelhos estavam detalhando as localizações de certos macacos demoníacos. Então Lúgio já estava preparado, Lindung estava animado. Graças a este mapa, isso reduziria bastante a quantidade de esforço que ele precisava para procurar esses macacos demoníacos. Contanto que ele siga os locais neste mapa, ele deve ser capaz de localizar esses macacos demoníacos. A essência de sangue do macaco demoníaco que Lúgio obteve deveria ser de um macaco demoníaco herculano da Cordilheira do Touro Celestial. Lindung olhou para aquela Cordilheira do Touro Celestial, antes de se virar imediatamente para olhar os dois pontos mais escarlates naquele mapa. Esses dois pontos vermelhos eram extremamente escarlates e pareciam apenas sangue fresco. Quando alguém olhava para eles, seu cabelo se arrepiar. Macaco demoníaco agitador do céu, estágio inicial do estágio da manifestação. Terras anciãs, macaco dragão ancião, estágio da manifestação inicial. Gole. Enquanto olhava para aquelas três palavras vermelho sangue que faziam com que o couro cabeludo ficasse entorpecido, Lindung sentiu o suor frio emergir em sua testa. Parece que todo o corpo dele ficou frio instantaneamente. Estágio da manifestação. A palma de Lindung estava tremendo suavemente. Momentos depois, ele finalmente se acalmou gradualmente, enquanto um medo espesso estava contido em seus olhos. Droga, isso foi simplesmente muito difícil. Assim como um espanto brilhou através de seus olhos, um sentimento maníaco emergiu de dentro das regiões mais profundas do coração de Lindung. Um lampejo brilhou em seus olhos. Se ele pudesse obter um traço da essência de sangue deste macaco demoníaco agitador do céu ou do macaco dragão ancião e usá-lo para cultivar a transformação do macaco demoníaco, então ele estava certo de que se ele encontrasse o Wang Yan novamente, ele poderia bater nele como um cachorro. O fascínio desse tipo de força fez com que a respiração de Lindung se tornasse irregular. Posso fazer isso? Mesmo sendo extremamente sedutor, Lindung não tinha perdido a cabeça.
Quando ele se virou para olhar para o pequeno Martin, seus olhos estavam queimando enquanto ele perguntava. Ele sabia que, se quisesse ter sucesso, deveria garantir a ajuda do pequeno Martin. Sob o olhar fervoroso de Lindung, os olhos minúsculos do pequeno Martin piscaram em uma minúscula fenda enquanto seus olhos olhavam atentamente para os 2 pontos vermelhos sangue. Meio segundo depois, sob o olhar nervoso de Lindung, finalmente ele acenou com a cabeça. Sim, nós podemos.